Boa noite. Vamos aquietar nos nossos lugares, nós vamos dar início ao nosso culto nessa noite, agradecendo a Deus pela oportunidade que cada um de nós tem de estarmos reunidos aqui na sua casa. Você também que está aí na sua residência, está cultuando conosco pelo Facebook, seja muito bem-vindo. Todos também que estão aqui conosco, sejam bem-vindos essa noite para nós cultuarmos e adorarmos o nome do Senhor. Eu vou convidar então você que está aqui, você que está em casa, a fechar os seus olhos. Vamos juntos nessa hora orar ao Senhor, apresentar as nossas vidas diante dEle. Eu convido você a fazer a sua oração então silenciosa, nesse momento, apresentando diante do Senhor este culto que vamos prestar a Ele. Nosso Deus, nós estamos reunidos, Senhor, mais uma vez aqui neste templo, também os irmãos que estão em casa, e juntos estamos, ó Deus, nessa hora, a nos preparar, Senhor, para cultuar o Teu nome, para render toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor. Nós Te exaltamos, ó Deus, na beleza da Tua santidade, nós Te adoramos, Senhor, e reconhecemos a Tua grandeza, e para isso estamos aqui essa noite, para Te adorar, para louvar o Teu nome e para render a glória que é devida ao Teu nome, ó Deus. Prepara os nossos corações, Senhor, e que juntos possamos entronizar o Senhor nos nossos louvores nesse lugar e declarar a Tua grandeza, declarar a Tua majestade, que os nossos corações estejam de maneira limpa e santa na presença do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Nós vamos ficar de pé, nós vamos cantar o hino que é um convite. Vamos nós louvar a Deus. Vamos, seja exaltado o Senhor, o nosso Deus, que é santo e que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então juntos vamos adorar o Senhor com esse hino tão conhecido nosso. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, Deus o nosso eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus
Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. As vozes. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre ao exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Bem, vamos juntos o recitativo bíblico congregacional conforme está na projeção. Vamos juntos? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Por isso que há uma unção na unidade da igreja, porque verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, eu já posso sentir Verdadeiramente, verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, eu já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Há uma unção, eu já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos
já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Amém, Jesus. Amém. Deus está aqui e nada se compara à sua glória. Nada se compara à glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, que criou o universo, estabeleceu o mundo, e sobre tudo que criou, maravilhoso fez a mim e fez você. Nada se compara. Nada se compara à glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, que criou o universo, estabeleceu o mundo, e sobre tudo que criou, maravilhoso fez a mim e fez você. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes o meu caminhar, dos meus pensamentos, esquadrinhas meu querer, de ti nada posso esconder. Do teu Espírito, não me ausentarei, pois se subo aos céus ou se desço ao mar, em qualquer lugar o teu amor comigo está. Nada se compara. Nada se compara à glória do Senhor, que criou o céu, a terra e o mar, que criou o universo, estabeleceu o mundo, e sobre tudo que criou, maravilhoso fez a mim e fez você. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes o meu caminhar, os meus pensamentos, esquadrinhas meu querer, de ti nada posso esconder. Do teu Espírito, não te ausentarei, pois se subo aos céus ou se desço ao mar, em qualquer lugar o teu amor comigo está. Senhor, tu me sondas. Senhor, tu me sondas, tu me conheces, sabes o meu caminhar, dos meus pensamentos, esquadrinhas meu querer, de ti nada posso esconder. Do teu Espírito, não me ausentarei, pois se subo aos céus ou se desço ao mar, em qualquer lugar o teu amor comigo está. Convida a Daniela para fazer a oração de louvor. Oremos. Pai amado, Pai querido, te louvamos, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra, todo louvor, e que nossas vidas possam ser dedicadas a Ti. Não só quando estamos prestando um culto dentro do templo, mas que a nossa vida possa ser um culto constante de adoração ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui, que o Senhor receba os nossos louvores, receba, Senhor, este culto,
que possa ser algo sincero de nossos corações para o Senhor. E que o Senhor limpe, que o Senhor tire qualquer intenção contrária de nossos corações que não condiz, Senhor, contigo e com a tua santidade. Nós te louvamos, nós te rendemos graças, Senhor, porque só o Senhor é bom e as tuas misericórdias são constantes sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Essa oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, querido. O texto de Lucas 1:37 diz: pois para Deus nada é impossível. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão, pois contigo saltarei e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Amém, querido? Você crê nisso? A palavra diz que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque nada é impossível para o nosso Deus. E nessa hora nós vamos orar. Nós estamos aqui também essa noite para apresentarmos ao Senhor as nossas petições, a gratidão do nosso coração, apresentarmos a Ele aquilo também que tem nos afligido. Nós somos seres humanos, nós temos as nossas fragilidades, mas a palavra de Deus diz: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, todo o nosso medo, tudo aquilo que vem nesse tempo nos fazer temer, que a gente possa nessa hora colocar diante do altar do Senhor e ter a certeza em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama. Esse cântico diz que com Ele nós saltaremos muralhas, nós destruiremos exércitos, é aqui o diz a palavra do Senhor. E o salmista diz ali no Salmo 27, ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei. Essa é a nossa certeza, porque o Senhor está conosco. Então, se você aqui no templo, você aí na sua casa tem algo a apresentar ao Senhor, eu vou convidar você a no seu lugar ficar de pé e nessa hora fazer a sua oração diante dEle, seja agradecendo, seja pedindo. Ele é o Deus de toda esperança e por isso nós estamos aqui, crendo também que Ele nos responderá conforme a sua vontade. Tudo é possível ao que crê, diz a palavra. Isso foi Jesus quem disse, quando aquele homem ali pediu para que ele curasse o centurião. E aquele homem disse: se pode, Senhor, fazer alguma coisa. E ele disse: se podes, tudo é possível aquele que crê. Eu não sei, querido, qual a situação que você está vivendo, mas eu sei que o Senhor está com você e quer te fazer mais que vencedor. Nosso Deus, são tantas as lutas, Senhor, são tantas as dores também nesse tempo, mas, ó Deus, nós confiamos em Ti, nós confiamos no Deus Todo-Poderoso, no Senhor da história,
o Senhor que conduz as nossas vidas, ó Deus. Nós te louvamos, porque Tu tens sido, ó Deus, o nosso refúgio. Tu tens sido, Senhor, a nossa fortaleza. E nós podemos, ó Deus, ter essa certeza, que contigo nós saltaremos as muralhas, que contigo nós venceremos os exércitos, ó Deus, porque Tu és Senhor, porque Tu és Deus, ó Pai. Sim, nós cremos, Senhor, tudo é possível para Ti, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, nessa hora, ó Deus, intervém com o Teu poder, Senhor, em cada vida, naquilo, ó Deus, que cada um de nós apresenta diante de Ti, sejam as lutas, sejam as aflições, sejam as ansiedades, tantas vezes no nosso coração, Senhor. Nós lançamos sobre Ti, ó Deus, trocamos o nosso fardo, ó Deus, nessa hora, pelo Teu fardo, que é um fardo leve, que é um jugo suave, ó Deus. O Senhor não nos isentou dos problemas. O Senhor mesmo disse que aqui nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, nós deveríamos confiar em Ti, porque o Senhor venceu e nós também venceremos esse mundo mal. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, sobre cada vida, sobre cada família, nós ministramos nessa hora a Tua palavra, Senhor. Palavra de esperança, palavra, Deus, de confiança em Ti, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, intervém em cada situação, Senhor, naquilo que parece impossível aos nossos olhos. Oramos por tantos irmãos, ó Deus, vimos uma lista ontem, enfermos com a Covid, outros também que estão internados com tantos outros problemas e situações, ó Deus, nesse tempo, ó Deus. Restaura o Teu povo, Senhor. Restaura o Teu povo, ó Deus. Consola os corações também lutados, abatidos nesse tempo, e que possamos voltar os nossos olhos para o Senhor e ver que é de Ti que vem o nosso socorro, não dos homens, ó Deus. A nossa esperança não está nos homens, está no Senhor, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, sei com cada vida, cada família, ó Deus, aqui representada. E também Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Obrigado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por isso, ó Deus, louvado seja o Teu nome, e que nas pequenas coisas da nossa vida, nós possamos ver o Teu agir, nós possamos ver a Tua bondade, a graça que nós não merecemos, ó Deus. Obrigado pelo privilégio de nesse tempo nos reunirmos aqui como Tua igreja, enquanto tantos, ó Deus, estão precisando, necessitando encontrar uma razão de viver. Nós temos no Senhor a nossa esperança, nós temos no Senhor a razão de estarmos aqui, e que a nossa igreja seja usada também para proclamar ao mundo que Tu és Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos juntos? Eu creio que tudo é possível. Claro, com fé, nada é impossível para o nosso Deus, E que nada é impossível para Ti, Jesus. Basta uma palavra Tua e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei, eu sou mais que vencedor, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor, e serei mais que vencedor, eu sou, e serei mais que vencedor. amém. Nós teremos agora o nosso momento de dedicação de dízimos e oferta. Momento de consagração também de vidas ao Senhor, nós podemos apresentar diante do altar do nosso Deus.
a parte que cabe para o sustento da sua obra. Das primícias, numa proposta de sermos chamados, eu e você, crentes em Jesus Cristo, a vivermos por fé, caminharmos por fé na dependência do Senhor. A parte que cabe ao sustento da sua obra deve ser devolvida como culto prestado ao nosso Deus. Nós vamos louvar ao Senhor neste momento, e você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta. Os diáconos estarão servindo nesta hora. Você que está em casa pode fazer uso da conta bancária da igreja. Se precisar transferir de outro banco, temos o Pix, que é o CNPJ da igreja, e você pode assim também proceder. Só não se esqueça de imprimir o comprovante e colocar no envelope e entregar na tesouraria ou durante os cultos, para que possa ser registrado e que possa entrar na contabilidade das contribuições da igreja. O Senhor nos chama a sermos fiéis a Ele, porque Ele é fiel para conosco em todas as coisas. Ele nos chama a sermos despenseiros fiéis da sua obra, a amarmos a sua causa e nos entregarmos à mesma. Cada um, portanto, contribua conforme o Senhor propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. Vamos louvar ao Senhor e dedicar nesta hora na casa do nosso Deus. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador.
Antes de orarmos, quero só dar ênfase para a igreja, que o templo, como combinado, foi pintado essa semana. Acredito que até o próximo final de semana, as pinturas externas que ainda tem por fazer nos prédios anexos, elas devam estar terminando. Também ontem e hoje, é isso, o Ministério de Patrimônio esteve aí numa luta ali fora incansável, para a limpeza das galerias e ajeitar as tampas, né, as pedras, refazer, não é isso? E a limpeza das galerias aqui na lateral da igreja. Já não está mais empoçada as águas ali do esgoto, e foi limpo até sair do outro lado, lá da rua. O serviço foi finalizado, não é isso? É só a questão da limpeza agora final. Então, graças a Deus, os serviços estão sendo executados na questão do patrimônio e da manutenção da casa do Senhor também. Vou pedir para o irmão Rômulo agradecer a Deus, neste momento, pela fidelidade do povo de Deus, na entrega dos seus dízimos e de suas ofertas. Oremos. Senhor Deus e Pai, primeiramente, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, te cultuando, Senhor, prestando um verdadeiro culto a ti, Senhor, com tudo que temos, com tudo que somos. Obrigado, Senhor, porque tu tens nos sustentado, Pai, tem nos dado condição de estarmos aqui, Deus, sendo fiéis, Senhor, à tua obra, Senhor, ao que diz na tua palavra. Que nós, Senhor, possamos a cada dia, Senhor, estar firmes na tua palavra, Senhor, não possamos nos desviar, Deus, que tu esteja nos guiando, Pai. Te agradecemos, Pai, pelas ofertas recolhidas, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos dirigido até aqui, meu Deus. Toma conta de tudo que for feito aqui, Pai, toma conta dessas ofertas, Pai, que elas sejam empregadas na tua obra, para o crescimento do teu reino, Pai. Toma conta de tudo que formos fazer aqui, Senhor, e nos dirija em nome de Jesus. Amém. Tempo de edificação. Abra sua Bíblia na Epístola de Tiago, enviada às igrejas do primeiro século, com a proposta circular, com a proposta de abençoar muita gente espalhada no grande Império Romano e orientações bem práticas para a vida cristã. Capítulo 2 da Epístola de Tiago. Hoje pela manhã concluímos o primeiro capítulo e estamos adentrando no capítulo 2. Vamos ler dos versos 1 a 13. Próximo domingo pela manhã devemos concluir o capítulo 2 e iniciar o capítulo 3 domingo que vem à noite. Então quero encorajar os irmãos a lerem a Epístola de Tiago. Já vencemos o primeiro capítulo e vamos seguir meditando na palavra, naquilo que Deus quer falar conosco neste tempo, através da sua palavra. E o tema da reflexão desta noite diz: não se deve fazer acepção de pessoas. Então o texto vai dar ênfase à questão da acepção de pessoas. E nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 13 nesta hora. Tratamento igual para todos. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro, pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se aí no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé
e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame o outro como você ama a você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei se matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. E o verso 13 diz: quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros, mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Amém, irmãos? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, diante também da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, poderosa para transformar os corações. Fala a todos nós, ao Teu povo aqui reunido nesta hora, Senhor. Fala aos nossos corações, e que possamos aplicar a Tua palavra às nossas vidas. Fala através do Teu Santo Espírito, que está presente neste lugar. Estamos aqui, Senhor, com os corações abertos para ouvirmos a Tua voz, meditarmos na Tua palavra e aplicarmos às nossas vidas os Teus ensinamentos. Abençoa o Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Não se deve fazer acepção de pessoas. A mensagem desta noite tem a ver com a questão da discriminação. E nós vamos seguir meditando agora no capítulo 2 da Epístola de Tiago, que nos traz esta proposta, a proposta de não fazermos acepção de pessoas, ou seja, entendermos inicialmente que todos nós, todos têm o mesmo valor diante de Deus. Foi isso que cantamos também nesta noite, que todos nós temos valor, preciosidade diante de Deus, e todos merecem a atenção, o respeito, a compaixão e também o amor. Jesus veio para salvar todos. Ele morreu na cruz pelos pecados da humanidade. E todo aquele que for até Ele, com fé, e entregar o seu coração a Ele, vai ser presenteado com o perdão dos seus pecados e com a vida eterna nos céus. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos. Vale a pena, neste primeiro momento, também, trazer uma explicação geral do que vai ser visto e aprofundado no segundo capítulo da Epístola de Tiago. O que é que nós vamos ver hoje e concluir no próximo domingo pela manhã? A proposta que nós vamos visualizar durante todo o segundo capítulo, primeiramente, condenar a discriminação de pessoas, não fazer acepção de pessoas. Ainda mais, apresentar sustentação bíblica, a Bíblia usando a própria Bíblia. Nós vamos ver isso nesta noite. Aqui o Novo Testamento usando o Antigo Testamento para sustentar a mensagem. E ainda no próximo domingo nós vamos meditar
que a fé sem obras, ela é inútil. Nós vamos ver isso também no capítulo 2. Podemos até apresentar uma divisão, para ficar mais claro para os irmãos, daquilo que está sendo proposto pelo texto bíblico, para nos abençoar neste domingo e também no próximo. E o capítulo vai falar dos versos 1 a 7, sobre acepção de pessoas, que não deve ser feito. Dos versos 8 a 13, nós vamos observar comentários acerca da lei, a Bíblia, usando a Bíblia para sustentar a orientação que está sendo dada. E dos versos 14 a 26, que veremos no próximo domingo pela manhã, nós vamos observar sobre a relação entre fé e obras. Nós vamos ver isso no próximo domingo. E dentro da proposta apresentada, nós veremos nesta noite a questão da acepção de pessoas e os comentários advindos da lei do Antigo Testamento sobre o assunto. O que é que o Antigo Testamento tem a dizer sobre a acepção de pessoas? É bastante interessante, é algo bastante interessante ver no Novo Testamento o uso do Antigo Testamento para sustentar um ensino, sustentar uma doutrina teológica. E nós podemos ver isso em várias ocasiões. Temos também recomendado aos irmãos o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Ali você pode ver de forma clara e direta: foi dito isto, agora vamos aprofundar o que foi dito. E Jesus segue falando no Sermão do Monte, trazendo ensinamentos práticos para os seus seguidores. Foi dito isso sobre esse assunto, e eu quero aprofundar desta maneira este assunto. E Jesus segue fazendo uso da lei e aprofundando a mensagem para aplicação à vida do ser humano. O apóstolo Paulo também vai fazer muito disso. E Paulo gostava bem do exemplo de Abraão, de olhar Abraão, olhar sua família e citar a questão da fé em Abraão e aprofundar isso no ensino em várias cartas enviadas às igrejas. Agora, é interessante observar, irmão Ezequiel, que o livro do Novo Testamento que mais faz uso deste método de falar do Antigo para sustentar o ensino que está sendo apresentado é o último livro escrito, o livro do Apocalipse. No Apocalipse, nós vamos ver a ênfase em profundidade naquilo que foi dito no passado e agora aplicado ao tempo presente em que eles estavam vivendo. E ali era um momento de revelação das últimas coisas. E João pode ver coisas que estavam acontecendo naquele tempo, mas coisas que ainda acontecerão. E sempre a mensagem sustentada pela própria Bíblia. Bíblia sustentada pela Bíblia. Isso é algo bem interessante. Mas nós vamos aos versículos em destaque desta noite e aos seus ensinos. Por que eu não devo fazer acepção de pessoas? E aqui tem um exemplo bem prático, se entrou um rico e entrou um pobre na reunião. E nós vamos ver isso em detalhes e a orientação de Tiago às igrejas espalhadas no primeiro século, que servem também para nós hoje, sobre a questão da discriminação e da acepção de pessoas. Podemos começar pelo primeiro versículo, que já dá ênfase, e começa com aquela questão, o tratamento. Eu tenho dito isso desde o domingo passado, a forma atenciosa, carinhosa, que Tiago tratava aqueles irmãos, chamando a atenção deles para o que estava sendo dito. E aqui eu começo da mesma maneira, meus irmãos, está ali é o texto, meus irmãos, prestemos atenção, eu e você, naquilo que Deus quer nos falar através da palavra. Vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo,
Opa, Tiago está falando para crentes. A mensagem é destinada a crentes. A orientação é aos discípulos de Jesus, aqueles que creem no nome glorioso do Senhor Jesus. E vem a primeira orientação: nunca tratem as pessoas de modo diferente, por causa da aparência delas. E nós podemos ver, vamos fazer um passeio, o Raimundo vai me ajudar, vários textos bíblicos que estão falando sobre esse cuidado, de não tratar as pessoas por causa da sua aparência, não fazer acepção de pessoas. Então, vamos lá na lei do Antigo Testamento, vamos passear por alguns outros textos, adentrar no Novo Testamento e ver várias orientações sobre não fazer acepção de pessoas. Vamos lá, Raimundo, Deuteronômio 10, 17, o que é que o texto diz? Vamos começar por esta passagem, vamos lá para a lei. Pois o Senhor, nosso Deus, está acima de todos os deuses e autoridades. Ele é grande, poderoso e causa medo. Ele trata a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. Aqui nós já podemos ver lá na lei que Deus trata a todos igualmente. Vamos avançar, vamos lá no patriarca, né, pode ser chamado, lá em Jó 13:10, o que é que o texto diz sobre a questão da acepção de pessoas? Se vocês forem injustos, mesmo em segredo, ali certamente os repreenderá. Vamos a Atos 10, 34. Atos 10, 34. Então Pedro começou a falar, ele disse: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual. E aqui é um momento muito interessante, porque os judeus ali convertidos ao cristianismo no primeiro século, eles ainda não estavam com a compreensão de que a mensagem de Deus era para todos os povos, não era só para os judeus, mas também era para os samaritanos, também era para os gentios, para o estrangeiro. E ali o próprio apóstolo Pedro estava em crise, ele precisa ter um sonho, para Deus se revelar a ele no sonho e dizer para ele: olha, não considere impuro aquilo que Deus purificou. E é Pedro quem vai ali até a casa de Cornélio e vai abençoar ali os crentes gentílicos ali do primeiro século. Mas é interessante que o próprio Pedro depois, ele é repreendido pela sua própria postura. Quando os judeus convertidos não estavam, eles tratavam de uma maneira. Quando chegavam judeus convertidos, ele tratava os gentios de outra maneira. E ali ele é até repreendido por Paulo sobre a questão da acepção de pessoas. Mas é ele quem vai dizer: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual. Analisar quem é o samaritano, fica mais fácil compreender quem é o nosso próximo. Quem eram os samaritanos? Que os judeus nem consideravam pessoas. Os judeus tinham repúdio por eles. Quem eram eles? Sabemos da história que depois dos reinados de Davi e Salomão, o reino se dividiu sobre o reinado de Roboão. 10 tribos foram para o norte, reino do norte, 2 tribos para o sul, reino do sul. Reino do norte, capital na Samaria, reino do sul, capital em Jerusalém. Reino de Israel, reino de Judá. O reino do norte, devido ao pecado, à desobediência, é o primeiro a ser destruído em 732 a.C. E o que acontece naquela ocasião? Que os assírios conquistam o reino do norte e destroem eles.
eles vão trazer a política de mistura entre os povos. E os povos são misturados ali. E vão dar origem aos samaritanos. Tem a ver com os povos do Reino do Norte, misturado com povos pagãos. Depois, o Reino do Sul vai receber também o castigo, vai ser destruído, mas eles vão ser exilados e eles voltam para recomeçar a vida. E retornam, recomeçam a vida, surge a expectativa messiânica, mas quando, nos dias já de Jesus, é possível ver um povo vizinho chamado samaritano, e Jesus, no seu ministério, também se dirige a este povo, por amor a eles também. E Jesus temos na Bíblia várias experiências. O próprio Jesus, os próprios discípulos também saindo para propagar o Evangelho, também naquela localidade. Então, o samaritano também era alguém alvo do amor intencional do nosso Deus. E aqui observamos de forma bem prática que Deus trata a todos de modo igual. Podemos ir para outro texto, Romanos 2:11. O que é que o texto diz? Vamos observar aqui mais esta passagem. Romanos 2:11. Pois ele trata a todos com igualdade. Efésios 6:9. Efésios capítulo 6, verso 9. Deixa eu abrir aqui, calma aí. Efésios 6:9. Donos de escravos, tratem os seus escravos também com respeito e parem de ameaçá-los com castigo. Lembrem que vocês e os seus escravos pertencem ao mesmo Senhor que está no céu, o qual trata a todos igualmente. Ok, após vários textos dando ênfase que não se deve fazer acepção de pessoas, estamos no texto de Tiago novamente, no versículo 1, Tiago 2, verso 1. O comentarista bíblico vai falar de forma específica sobre a acepção de pessoas, e ele vai dizer que do grego literalmente significa aceitar alguém com base no rosto, semelhante à ideia de ir com a cara da pessoa. É mais ou menos isso que Tiago está dizendo, trazendo para a nossa linguagem popular. Vocês não devem fazer acepção de pessoas naquela ideia de que eu olhei para o outro e disse, eu não vou com a sua cara, então não dá para a gente ter uma convivência amistosa. Isso é fazer acepção de pessoas. É isso que o comentarista vai dizer, na tradução literal, aceitar com base no rosto, ou seja, ir com a cara da pessoa. Então, se você se encontrar numa condição como esta, a palavra nos orienta, todos têm valor diante de Deus. Então, não devemos fazer acepção de pessoas. O comentarista continua dizendo, toda discriminação contra uma pessoa, por causa da sua raça, aspecto físico, situação social, situação econômica, é pecado. É isso que o comentarista está dizendo. Lá no verso 9, isso vai ser aprofundado. Qualquer tipo de discriminação é pecado. Então, trazendo para o nosso dia a dia, o crente deve amar o próximo, amar inclusive o pecador, porque nós também somos pecadores. Agora, nós não devemos concordar com as práticas pecaminosas das pessoas. Isso não quer dizer que nós estamos discriminando a pessoa, se nós não concordamos com a prática pecaminosa delas. À luz da palavra, a prática pecaminosa tem um remédio, e o remédio é Jesus. E devemos confessar os nossos pecados a Ele. Então, ao nos posicionarmos também, analisemos este cuidado. Nós não devemos discriminar o próximo. Devemos amá-lo, seja quem for, mas
concordar com práticas pecaminosas que vão ferir aquilo que cremos de acordo com a fé em Jesus Cristo, e aquilo que é classificado como pecado, é pecado, não vai deixar de ser pecado. Logo, nós não estaremos fazendo acepção de pessoas se tratarmos as pessoas desta maneira. Amar o próximo, seja ele quem for, seja a condição que ele esteja, seja a prática que ele tenha. Agora, amar é uma coisa, concordar com suas práticas que infringem a lei de Deus e que é pecado, é outra coisa diferente. E nós devemos, na dependência de Deus, no temor do Senhor, exortar o nosso próximo, para que se volte para Deus, que é rico em perdoar os pecados do mundo inteiro. Então, Tiago está dizendo que toda discriminação por causa de raça, aspecto físico, situação social, econômica, é pecado. Quando nós vamos lá para o Apocalipse, e que vai dizer quem são as pessoas que estão lá diante do trono e do Cordeiro, são aqueles de todas as tribos, todos os povos, todas as raças, que de alguma forma foram alcançados pela mensagem do Evangelho, que se converteram a Jesus Cristo, que reconheceram que eram pecadores e que foram alcançados pela graça de Deus maravilhosa em suas vidas. Amém, irmãos? Isso vai ser possível ver quando o Senhor, do tempo da consumação de todas as coisas. E o texto segue, temos um exemplo bem prático, versos 2 a 4, o exemplo do rico e do pobre que entra na reunião. E aqui podemos ver, por exemplo, entra na reunião de vocês, um homem com anéis de ouro, bem vestido, faltou colocar aqui cheiroso, né? E aí segue, também outro pobre, que não está bem vestido, que está cheirando mal. Digamos que vocês tratam melhor o que está bem vestido e dizem, este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre, fique de pé, sente-se aí no chão, ou perto dos meus pés. E aqui vem a análise, o verso 4. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos, e estão se baseando em maus motivos, que é a aparência, para julgar o valor dos outros. É isso que está acontecendo. E aqui, o comentarista vai dizer, o que está em jogo é a discriminação da pessoa, baseado em critérios que contrariam a nossa fé. São critérios de olhar o exterior apenas, e critérios que contrariam aquilo que cremos em Cristo Jesus. A valorização e honra concedidas ao rico são incoerentes com o desprezo e a desconsideração dirigida contra o pobre. Agora, irmãos, um alerta também precisa ser dado. Não podemos associar virtude à condição de pobreza e ainda defeito à condição de riqueza, porque senão nós estaríamos invertendo os papéis da discriminação. Nós vamos valorizar o pobre e discriminar o rico. Cuidado, não é isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo, vocês não devem ter 2 pesos e 2 medidas na avaliação do próximo, muito menos julgar por valores exteriores, e vocês devem valorizar a ambos, tanto o rico quanto o pobre, devem ser valorizados. Temos até orientações, conselhos práticos que Paulo vai dar, lá na carta que enviou a Timóteo, no capítulo 6, aos ricos. Então, não é a ideia de desprezar o rico e valorizar o pobre, é a ideia de valorizar ambos devem ser valorizados. Na igreja do primeiro século, ali de Atos 2, não faltava nada para ninguém, porque era trabalhado a questão do cuidado mútuo, de uma ideia de igualdade, de atender a todos, de não deixar faltar.
1 Timóteo 6, 17 a 19, o que é que diz o texto? Pode colocar aí para a gente, Raimundo? 1 Timóteo 6, é a Amanda ali, né? Estou trocando aqui a ideia. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Olha a orientação, olhemos a orientação que é dada para os ricos, inclusive, aqueles que têm posses. 1 Timóteo 6, 17. Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos, estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro, e assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. A orientação é bem prática também para aqueles que têm posses, que devem ser generosos. Não deve achar que as suas riquezas vai trazer para eles segurança. A nossa segurança, meus irmãos, está em Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador, aquele que cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Portanto, a nossa segurança está nele, não nas riquezas deste mundo. E se ele nos presentear com as riquezas deste mundo, a orientação é bem clara. Ajudemos o próximo, sejamos generosos. E aqui, Paulo está falando a Timóteo sobre um tesouro espiritual, um tesouro que não se acaba, quando nós fazemos o bem ao nosso semelhante. Então, no exemplo dado dos versos 2 a 4, sobre o rico e o pobre que entra na reunião, amemos o nosso próximo, amemos o nosso próximo, e cuidemos uns dos outros, sem 2 pesos e 2 medidas. E o texto segue, versos 5 a 7, Tiago novamente vai dizer: escutem, meus amados irmãos. Falei sobre algo, agora eu vou sustentar este algo. Escutem, olhem a explicação que ele vai trazer. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé, para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal do bom nome de Deus, que Deus deu a vocês. E aqui, irmãos, eu quero entrar numa ênfase, não na ideia de pobreza por não ter recursos financeiros, nem de riqueza por ter o bolso cheio de recursos financeiros. Não é isso que agora está sendo dado ênfase. A ênfase é na questão espiritual. De quem é o reino? São dos pobres de espírito. Não é isso que Jesus diz no Sermão do Monte? O reino pertence aos pobres de espírito, Mateus 5, verso 3. A quem pertence o reino? Aos humildes de espírito e de coração. Vamos ver o texto. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Aqui Jesus está dizendo que os humildes de coração, a eles pertence o reino dos céus. Aqueles que têm a disposição de reconhecer a sua fragilidade, a sua fraqueza,
a sua necessidade de Deus, aquele que tem humildade para se quebrantar diante de Deus, para se humilhar diante da mão poderosa do Senhor. A eles pertence o reino dos céus, diz a palavra. É isso que Tiago está dizendo aos humildes de espírito, aos pobres de espírito. Esses são ricos em fé, diz o texto, e herdeiros do reino de Deus. E aqui temos um comparativo do menosprezo aos pobres com os ricos do mundo, que são orgulhosos, que oprimem, que julgam e ainda blasfemam o nome de Deus, por sua prepotência, por seu orgulho, por sua arrogância. Diz a história que um homem muito rico chegou até Jesus e disse: eu quero um lugar no céu. Jesus olha para ele com amor e diz: então, vai, vende tudo que você tem e venha, dê aos pobres, não é isso? Venha e siga-me. E aquele homem baixou a cabeça e, muito triste, foi embora, diz o texto, porque era dono de muitas coisas. Que tristeza, né? Aí vem aquela história: dificilmente um rico vai entrar no céu, é mais fácil, como é, o fio da agulha, o camelo, não é isso? Aí vem a comparação, e aqui a ênfase é na questão espiritual, na disposição da pobreza de espírito, da humildade de reconhecer que nós não somos nada sem Deus, que nós precisamos de Deus em nossas vidas, e não a arrogância, a soberba. Jesus vai dizer sobre os doentes e os sãos: eu vim para salvar os doentes, para salvar pecadores. Quando ali na história de Zaqueu, aqueles que acham que já estão curados, eles estão muito enganados com o seu pensamento e o seu entendimento. Mas eu vim para salvar pecadores, e todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Os ricos na fé e herdeiros do reino são os humildes de espírito. E aqui vemos esta comparação. Quando avançamos para os versos 8 e 9, o texto vai dizer: se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito. Olha a Bíblia, usando a Bíblia, está escrito: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados. A Escritura vai citar aqui, Tiago vai citar a própria lei do Antigo Testamento sobre o amor ao próximo, Levítico 19:18. É o texto que fala sobre o amor ao próximo, Levítico 19:18. Isso, não se vingue, nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. Logo, a partir do uso da lei, a acepção de pessoas é condenada. Tiago apresenta a condenação: está errado, é pecado. Vocês estarão infringindo a lei quando fazem acepção de pessoas. A lei os condena como culpados, diz no final do verso 9. E agora vemos um exemplo bem prático sobre a lei, sobre os mandamentos do Antigo Testamento, ainda usando o Antigo Testamento, versos 10 e 11. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado por quebrar todos os mandamentos. E vai dizer, o mesmo que disse: não cometa adultério, também disse: não mate.
Mesmo que você não cometa adultério, vai ser culpado por quebrar a lei quando você matar. Aqui é a questão da dificuldade que o ser humano falho, limitado, pecador tinha. A lei foi instituída como uma orientação para o bem viver diante de Deus e diante dos homens. Mas a lei não trazia salvação para eles. A salvação foi prometida por Deus e veio por intermédio do Messias, que cumpriu a lei. Isso está dito também lá no início do Evangelho de Mateus. Ele cumpriu toda a lei. Ele não falhou em nenhum ponto. Ele não infringiu a lei. Tem 10 mandamentos indo lá para o Antigo Testamento. Você cumpre 9. Você não vai tirar a nota 9 e passar aí para o céu. Não vai. Por causa do um ponto que você falhou, você está condenado ao inferno. Mas a graça de Deus, por intermédio de Jesus, por intermédio do seu sangue derramado na cruz, nos presenteia com algo que nem merecemos, porque nós somos infratores, nós somos pecadores. E nós precisamos da graça e do amor de Deus e da misericórdia divina sobre as nossas vidas. Tiago vai concluir a passagem falando de misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós já teríamos sido consumidos. Todo esse mundo já teria sido destruído. Mas Deus é misericordioso, Deus é paciente, Deus ama a sua criação, Deus tem um propósito, Deus tem um plano para a humanidade. E o plano dele, o propósito dele é de vida, vida eterna nos céus, com Jesus. O propósito dele é perdão, perdão de pecados que são confessados diante dele, e vidas que são restauradas por ele, para viverem a nova vida em novidade de fé. Amém, igreja? Assim deve ser a nossa postura na dependência dele, porque não adianta achar que, ao cumprir ao pé da letra a lei, nós vamos ganhar algo, nós vamos falhar em algum momento, porque nós somos pecadores. E aqui nós vemos nesta passagem, nos versos 10 e 11, esta análise dos mandamentos, e mostra que o que falha no único ponto da lei, também é chamado de transgressor, também é chamado de pecador, e o salário do pecado é a morte. E aqui nós vamos concluir a passagem, os versos 12 e 13, falando da lei da liberdade. A liberdade presenteada a nós por Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade, é a lei de Cristo, porque o fim da lei é Cristo, justiça para todo aquele que crê, diz a palavra. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros, mas as pessoas que agiram com misericórdia para com os outros não serão condenadas no dia do juízo final. A lei da liberdade, a lei da graça derramada sobre nós, sobre o seu povo, devemos viver como pecadores redimidos, uma vida longe do pecado, uma vida em processo de santificação diária, uma vida que agrada a Deus, uma vida de prática das boas obras. Vamos ver isso na próxima semana, sobre uma fé que é materializada verdadeiramente em prática de boas obras. A lei da liberdade que Cristo conquistou para nós, devemos então proceder conforme ela nos orienta, com expressão, meus queridos irmãos, de amor para com o nosso próximo, de compaixão para com o nosso semelhante, e também de cuidado para com eles. Tanto o rico ou o pobre que entrarem na reunião, precisam da graça, da bondade e da misericórdia de Deus sobre suas vidas, senão ambos estarão indo para o inferno. Todos precisam de Deus. As riquezas deste mundo vêm e vão, passam como o vento, não dão segurança a ninguém,
mas a riqueza celestial, que é Jesus em nossas vidas, nos presenteia com a vida eterna e nos dá segurança para viver o dia do amanhã. Não é isso que cantamos? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. E esta é a segurança que nós temos nele. E aqui, a misericórdia tem grande valor no juízo. A misericórdia tem grande valor. Igreja do Senhor, amemos o nosso próximo. Não façamos acepção de pessoas. Sejamos misericordiosos para com todos à nossa volta. Eu quero concluir com este versículo, Mateus 5:7. Sejamos misericordiosos para com todos à nossa volta. Todos nós precisamos de Deus. O nosso vizinho precisa de Deus. As pessoas da nossa família precisam de Deus. As pessoas do nosso trabalho precisam de Deus. Aqueles que estudam conosco precisam de Deus. Os nossos clientes precisam de Deus. Mateus 5:7 diz: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Agir com misericórdia agrada o coração de Deus, tem grande valor diante de Deus. Que Deus nos abençoe. Amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Que Deus aplique sua palavra nos nossos corações. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, irmãos, todos, nesta hora. Vamos louvar ao Senhor com um cântico. Apresente-se diante de Deus neste momento. Coloque seu coração diante do Senhor e peça a Ele que transforme o seu viver através da sua palavra. Estamos aqui para louvar a Deus, juntos em uma só fé, um só amor, um só coração. Foi Deus quem nos fez filhos seus, oh Jesus, e que nos deu uma família assim, família de Deus. Somos a grande família de Deus, juntos andamos unidos em amor. Quero te abençoar porque eu te amo, amor do Senhor. Estamos aqui para louvar a Deus, juntos em uma só fé, um só amor, um só coração. Foi Deus quem nos fez filhos seus, oh Jesus, e que nos deu uma família assim, família de Deus. Somos a grande família de Deus, juntos andamos unidos em amor. Quero te abençoar porque eu te amo. Somos a grande família de Deus, juntos andamos unidos em amor. Quero te abençoar porque eu te amo. Somos a grande família de Deus, juntos andamos unidos em amor. Quero te abençoar porque eu te amo. Somos a grande família de Deus, juntos andamos unidos em
Senhor. Te amo no amor do Senhor. Te amo no amor do Senhor. Amém. Feche seus olhos neste momento. Coloque-se diante de Deus nesta hora. Aqui está o teu povo, Senhor, reunido para te adorar, para declarar que tu és Senhor sobre as nossas vidas. Aqui estamos, Senhor, e te agradecemos pelos ensinamentos da tua palavra. A orientação que vem de ti, que devemos amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Que não devemos fazer acepção de pessoas, que devemos agir como Jesus agiu, sendo amorosos, compassivos, bondosos e misericordiosos para com o nosso próximo. Nos ajuda, ó Pai, a agirmos com misericórdia, conforme a Tua palavra orienta. Nos ajuda a fazer o bem ao nosso semelhante, seja ele quem for. Todos são alvos e merecedores, todos são alvos da Tua graça e do Teu amor. Sabemos que não merecemos o Teu grande amor, mas nós Te agradecemos, ó Pai, porque Ele é presente em nossas vidas, e é Ele em nós, que nos impulsiona a amarmos como Jesus amou, a fazermos o bem como Jesus fez, a agirmos com misericórdia para com todos à nossa volta, como Jesus também agiu. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nesta proposição. Usa as nossas vidas também, a Tua igreja amada, para ser instrumento em Tuas mãos, para abençoar muitas e muitas vidas, para a salvação também de muitas pessoas, ó Pai. Usa o Teu povo na propagação do Teu Evangelho. Usa hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos estar impetrando a bênção apostólica. Temos alguns comunicados à igreja. Desejamos uma semana abençoada a todos. Hoje já entrou para internação a irmã Rosário. Ela passará amanhã por um procedimento cirúrgico. Estejamos orando pela diaconisa, a irmã Rosário, que está hoje com a sua filha lá no hospital, já nos preparativos para a cirurgia que vai acontecer amanhã. Que Deus possa conduzir todas as coisas. Não deixemos de orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão enfrentando lutas deste tempo, não apenas aqui no Maranhão, mas em vários outros estados, e também pela humanidade. Que Deus possa seguir dando solução a tudo isso que temos vivido, e que Ele apresente os propósitos maiores que Ele tem diante de todas as coisas, que possamos seguir aprendendo dEle a cada dia. Desejamos uma semana abençoada aos irmãos, juntamente com seus familiares, de prática da palavra de Deus para com o nosso próximo. Vamos orar e seguir com as comunicações. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Quarta-feira teremos o nosso culto administrativo. Os relatórios dos meses de novembro e dezembro estarão sendo apresentados, tanto de atividades como também financeiros, e as comissões, movimentação de membros. Estaremos trabalhando na quarta, a partir das 19 horas, em primeira convocação. Vamos seguir com os avisos. Ok, então, reforçamos aos irmãos as transferências, depósitos online. Você pode fazer nesse tempo também pelo Pix da igreja, e você pode fazer, então, sua transferência, entregar o seu dízimo e oferta também de forma online, sempre enviando à tesouraria e à secretaria os comprovantes, tá certo? Para que sejam identificados.
Hoje é o dia do aniversário do Jornal Batista, que está completando 120 anos, né? Que Deus esteja abençoando toda a redação do nosso jornal, que sempre tem nos abençoado nesse tempo. Estamos ainda em campanha de cestas solidárias, os irmãos ainda podem doar os R$30 ou mais, para estar auxiliando, né, o Ministério de Ação Social, através do Corpo Diaconal, na doação de cestas básicas que a igreja tem feito todo mês. Então não deixe de contribuir também para essa cesta solidária. O pastor já falou sobre o culto. Aí reforçamos que agora o Ministério de Comunicação tem um número de WhatsApp, você pode anotar esse número, salvar como do Ministério de Comunicação da igreja. Esse número estará sempre mandando todas as informações sobre os eventos, e lá vocês também podem tirar, né, dúvidas e questões sobre os eventos aqui da igreja, tá ok? É uma informação importante, principalmente para quem está aí no Facebook nos acompanhando. A partir do próximo domingo, os cultos passarão a ser transmitidos novamente pelo YouTube, tá certo? Agora pelo canal da comunicação da igreja, tá ali, é só você colocar lá no YouTube, Comunicação CIB, e você pode se inscrever lá e chegará a notificação. Mas a gente vai sempre mandar os links em todos os grupos, e também estará o link no Facebook para que os irmãos possam acessar e acompanhar os cultos a partir da próxima semana. Parabenizamos então a irmã Fernanda, ela está ali, né? Fernanda, também a irmã Jamile, dia 13 a irmã Ângela, está lá atrás, dia 16 a Hanna, o Luan, o irmão Regino, e dia 17 o irmão Alberto Santos. Que Deus abençoe a vida de cada um desses irmãos. Mais uma vez nós agradecemos a presença dos nossos irmãos que estão nos visitando, sejam bem-vindos, voltem sempre à nossa igreja. Aos irmãos que desejam ainda entrar no coro Exultai, na quinta-feira estarei aguardando vocês às 19 horas. Último prazo, tá bom? Então, que Deus abençoe. E os coristas que ainda não vieram, também é o último prazo para participar da cantata de Páscoa, tá ok? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Depois do pós-lúdio, então, a congregação está despedida.